Cruz Montijo do nosso Brasil, você está no canal Voz do Vasco, me chamo Diego Costa, quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Vamos embora para o nosso primeiro girão de notícias dessa segunda-feira, dia 8, né, de maio, e vamos embora às notícias que é o que nos interessa. Antes, peço para vocês aí deixar o like de vocês aí, por favor, e também se inscrevam no canal, que ajuda a gente bastante aí, beleza? Vamos lá. O Vasco vai fazer hoje uma audiência que vai ser transmitida no YouTube para discutir a proposta sobre o Estatuto do Vasco para ser mudado, né? E o Vasco soltou uma nota no Twitter, no qual eu vou estar trazendo para vocês aqui agora o que o Vasco passou sobre o que vai estar acontecendo hoje à noite. Agradecemos aos interessados em participar da audiência pública sobre proposta de alteração do Estatuto. Os primeiros 100 sócios que enviaram e-mails já receberam a confirmação de suas inscrições. A audiência pública será transmitida pelo YouTube amanhã, no caso hoje, né, a partir das 19h30. Né? Então, os sócios do Vasco, junto com alguns conselheiros, vão estar se reunindo hoje aí numa sala virtual, né, no YouTube, que vai estar transmitindo, para poder falar sobre a reforma do Estatuto. O que vai ser dito aí? Vai ser discutido alguns valores para poder aumentar ou manter, né, algumas coisas ali no Vasco, o cara querer ser sócio proprietário, enfim, tudo isso que a gente já sabe que a política do Vasco exige. E esse ano, como é ano de eleição, eu já falei para vocês que vai sempre pipocar esse tipo de notícia por aqui, né? Passando para a próxima notícia aqui, o Vasco terminou a rodada do Brasileirão na 11ª posição, sendo que hoje tem um jogo entre Corinthians e Fortaleza. Caso o Corinthians vença, o Vasco vai perder uma posição e vai cair para 12º, né? Eu vou estar passando para vocês aqui os resultados da rodada e mais a posição do Vasco, né? Classificação do campeonato, tá? Botafogo em primeiro com 12 pontos, Palmeiras com 10, Cruzeiro com 9, Fortaleza, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Internacional com 6, Bahia com 7, Bahia, Atlético Paranaense com 6, Vasco e Bragantino com 7, Cuiabá, Santos, Atlético Mineiro com 4, Flamengo com 3, Corinthians com 3, Goiás com 3, Curitiba com 1 e o América Mineiro com 0 pontos, né? A gente está vendo que está bem equilibrado esse início de campeonato. E os resultados dessa rodada foi Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, Santos 1, Vasco Fluminense 1-1, Cuiabá e América Mineiro. Cuiabá venceu por 2-1, São Paulo venceu por 2-0 o Inter, o Atlético Paranaense venceu por 2-1 uma lambada, o Bahia 3-1 Curitiba, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro por 2-0, o Palmeiras ganhou do Goiás fora de casa por 5-0, o Grêmio e Red Bull 3-3, e hoje tem Corinthians e Fortaleza para encerrar essa rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco está aí nessa 11ª colocação, podendo perder para o Corinthians, e como eu já disse para vocês aqui, já falei outras vezes, o Vasco precisa jogar futebol se quer ganhar as partidas. A gente começou muito bem no Campeonato Carioca, tá certo que não é parâmetro para ninguém o Campeonato Carioca, mas a gente precisa se impor mais, principalmente em jogos que a gente entra com um nível ali um pouco no mesmo do nosso, como foi o jogo do Bahia. A gente tem dificuldade de poder propor muito jogo, né? E isso é um pouco difícil pra gente, por isso que a gente precisa de um cara, um camisa 10 ali para poder manobrar esse time ali no meio campo, né? Porque a gente consiga criar mais chances ali, né? Mas vamos ver o que acontece agora durante a semana. Dia 11 tem o jogo contra o Curitiba fora de casa. A gente precisa vencer para a gente poder respirar um pouco melhor na tabela, né? Tá certo que tá cedo ainda, mas é bom que a gente já comece a costurar uma gordura para que no final a gente consiga alcançar o objetivo um pouco maior dentro da competição. Beleza, rapaziada? Vou encerrando por aqui. Peço vocês aí deixar o likezão que ajuda a gente bastante. Se inscrevam no canal e tamo junto aí. Mais tarde eu volto com mais notícia do nosso gigantesco Vascão da Gama. Valeu!